No dia 10 de abril de 1912, o Titanic partiu da Inglaterra rumo a Nova York, carregando 2.223 pessoas, cheias de sonhos e expectativas. Chamado de inafundável pela imprensa da época, o navio nunca chegou ao seu destino, sendo tragicamente interrompido por um iceberg na noite de 14 de abril. O desastre resultou na perda de mais de 1.517 vidas. No vídeo de hoje, vamos revelar 6 fatos sobre o maior e mais luxuoso transatlântico do início do século XX. Então fica até o final, se prepare para descobrir fatos surpreendentes e emocionantes. Além das 2.223 pessoas, o Titanic transportava diversos animais. Eram cachorros, pássaros, galos, galinhas e gatos. E como era comum em qualquer outro navio da época, uma enorme população de ratos. Não se sabe ao certo o número preciso de animais, pois eles eram transportados como carga, e muitos documentos se perderam no naufrágio. Naquela época, levar animais de estimação em viagens era um luxo reservado à primeira classe. A maioria dos cães era mantida em um canil localizado no convés do navio, com direito a passeios diários. No entanto, alguns passageiros burlaram as regras, deixando os seus cães dentro das cabines. Havia planos para realizar uma exposição de cães a bordo, que nunca aconteceu devido ao desastre. Estima-se que havia pelo menos 12 cães, e apenas 3 deles conseguiram sobreviver ao naufrágio. Todos os sobreviventes eram de raças pequenas, 2 lulus da Pomerânia e um pequinês, e foram levados para os botes salva-vidas junto com seus tutores. Infelizmente, outros cães não tiveram a mesma sorte, como foi o caso do cãozinho Frufru. Ellen Bishop, a tutora do cachorro, teve de abandoná-lo em sua cabine. Ela relatou que o cão tentou impedi-la de sair, segurando seu vestido com os dentes. O navio também tinha uma mascote oficial, a gata Jane, responsável por controlar a população de ratos. Ela vivia na cozinha e era alimentada com sobras. Na semana anterior à partida, Jane tinha dado à luz. O destino de Jane e de seus gatinhos permanece um mistério. Alguns acreditam que ela afundou junto com o Titanic, enquanto outros dizem ter visto ela carregando seus filhotes para fora do navio em Southampton, pouco antes de o navio seguir para Nova York. Rumores de que Jim, seu principal cuidador, teria testemunhado ela saindo do navio com seus gatinhos, e interpretado isso como um mau presságio. Por isso ele também arrumou suas coisas e decidiu deixar o navio. Em algum momento durante o naufrágio, os cães presos no canil foram libertados. Segundo relatos de sobreviventes, os cães corriam desesperados em meio ao caos, tentando encontrar refúgio enquanto o navio afundava. Não se sabe se é apenas uma lenda, mas conta-se que Anne Elizabeth Isham viajava com seu cachorro, um dog alemão, e o visitava diariamente no canil. Ela teria conseguido um lugar em um dos botes salva-vidas, mas como não havia espaço para o seu cão, que era muito grande, Anne optou por permanecer com seu cão, e 2 dias após o naufrágio, passageiros do navio alemão Bremen relataram ter visto o corpo de uma mulher flutuando na água com colete salva-vidas, abraçada a um grande cão. O corpo de Anne nunca foi recuperado, e há dúvidas sobre se ela realmente estava com o cachorro no Titanic. Em 1898, 14 anos antes do desastre do Titanic, o autor Morgan Robertson lançou o livro Futilidade ou o Naufrágio do Titã. Nele, Robertson descrevia o naufrágio de um gigantesco navio chamado Titã. E assim como o Titanic era considerado inafundável. E surpreendentemente, o Titã também afundava após colidir com um iceberg no Atlântico Norte,
sofrendo com a falta de botes salva-vidas. As semelhanças entre o Titã do livro e o Titanic da vida real são no mínimo intrigantes. Mas calma que isso não é tudo. As coincidências vão muito além do nome da tragédia. Para começar, o capitão de ambos os navios se chamava Smith. E o mês dos acidentes abriu, tanto no livro quanto na realidade. Os detalhes técnicos também são assustadoramente parecidos. O tamanho do navio, a velocidade em que navegavam, o número de botes salva-vidas e até a quantidade de vítimas são quase idênticos. A grande diferença é que no livro, o protagonista, John Rowland, sobreviveu à colisão e enfrenta uma série de aventuras, incluindo uma luta com o feroz urso polar. Talvez nessa parte o autor tenha exagerado um pouquinho. E foi só depois do verdadeiro naufrágio do Titanic que Futilidade ganhou fama, pelas óbvias coincidências. E ainda tem mais. Em 1892, o jornalista inglês William Thomas Stead escreveu uma história na qual um navio chamado Majestic resgata sobreviventes de um outro navio que tinha colidido com o iceberg. Interessante, né? E a coincidência final. Em 1912, Stead estava a bordo do Titanic, rumo ao Congresso de Paz nos Estados Unidos, sem saber que essa seria sua última viagem. Quando a gente pensa no Titanic, logo vem à mente aquelas imagens glamourosas da primeira classe, né? Tapetes vermelhos, jantares extravagantes e todo aquele luxo. Mas o que muita gente não sabe é que até quem estava na terceira classe tinha lá seus privilégios. Pois é, mesmo pagando bem menos, os passageiros da terceira classe tinham um conforto surpreendente para a época. Não estamos falando de camas luxuosas, mas considerando as outras embarcações, os 710 passageiros estavam até bem servidos. As acomodações do Titanic da terceira classe eram semelhantes às acomodações de segunda classe de outros navios. Eles tinham eletricidade, água corrente e até banheiros com descarga automática. Os passageiros também poderiam se lavar nas pias existentes dentro de suas cabines. No entanto, só havia 2 banheiras, uma para os homens e outra destinada para as mulheres. E os beliches? Cada cama já vinha com colchão, cobertor e travesseiro. Eles só precisavam levar lençóis e fronhas. Uma maravilha, considerando que a maioria dos viajantes da terceira classe, em outros navios, mal tinha isso. Porém, as cabines eram bem apertadas, comportando de 2 a 10 pessoas perto das caldeiras e dos motores. Ah, e eles ainda tinham direito a serviços médicos. Claro que a prioridade era para quem pagou mais caro, mas os passageiros da terceira classe também tinham acesso aos médicos e remédios se precisassem. Parece simples para a gente hoje, mas na época isso era quase uma revolução tecnológica. Em outros navios do período, o pessoal da terceira classe tinha que trazer sua própria comida, mas no Titanic eles tinham direito a 3 refeições diárias. O Titanic oferecia uma sala geral para os passageiros da terceira classe, onde eles podiam relaxar, ler, jogar cartas e socializar. Embora não tivessem acesso às áreas de entretenimento, como o ginásio ou a piscina, eles podiam organizar suas próprias festas e bailes, criando momentos de diversão à sua maneira. Agora, o lado triste da história. Quando o navio começou a afundar, o cenário de separação de classes ficou bem evidente. Apesar de todo o cuidado com os passageiros da terceira classe, na hora de entrar nos botes salva-vidas, os mais ricos tinham prioridade. Resultado, dos 710 passageiros da terceira classe, apenas 174 sobreviveram. A maioria das vítimas era, infelizmente, da parte mais humilde do navio. O Titanic foi equipado com 4 grandes chaminés, que, em teoria, serviriam para expelir a fumaça gerada pelas caldeiras e motores do navio. No entanto, apenas 3 delas cumpriam essa função. A 4ª chaminé, ao contrário, era puramente decorativa, projetada para reforçar a imagem grandiosa e imponente do transatlântico. Embora não estivesse conectada aos sistemas de exaustão, funcionava como um canal de ventilação para a sala de máquinas, evidenciando o cuidado com a estética
e o prestígio que o projeto do Titanic procurava exibir. Masabumi Osono, o único cidadão japonês na embarcação, foi acusado de covardia ao retornar ao Japão. Na época, a sobrevivência masculina era vista como desonrosa, pois os homens deveriam ceder seus lugares para mulheres e crianças nos botes salva-vidas. No momento do impacto, Masabumi estava dormindo no seu quarto de segunda classe. Cerca de 20 a 30 minutos depois, a maioria dos passageiros foram acordados para vestir o colete salva-vidas. Os passageiros, ainda atordoados, não tinham a mínima noção da gravidade do acontecimento. Mas Masabumi tinha conhecimentos sobre navios. Um dos tripulantes presumiu que ele era um passageiro da terceira classe. Por isso, Masabumi foi impedido de subir ao convés, onde os botes salva-vidas já estavam sendo lançados. Mesmo assim, ele conseguiu chegar no primeiro nível e constatou o naufrágio do navio. Pôde ver os sinalizadores de emergência sendo disparados incessantemente. Ou seja, a situação era grave. A sensação de desespero e o pavor tomaram conta de Masabumi. Saber que nunca mais encontraria a esposa e os filhos o deixou extremamente desolado. Ao ver o número de botes diminuindo, Masabumi decidiu aceitar o destino, afundar junto com o Titanic. Ele tentou se preparar para os últimos momentos de sua vida, de maneira calma e sem agitação, pois não queria envergonhar o povo japonês. Porém, ele ainda tinha esperança de sobreviver. Para a felicidade de Masabumi, um oficial do bote salva-vidas 10 gritou dizendo que ainda tinha espaço para 2. Um homem prontamente pulou no bote. Impulsionado pelo exemplo dele, Masabumi pulou também, se salvando do naufrágio. Mal sabia ele que esse gesto tornaria uma pessoa mal vista na sociedade japonesa pelo resto de sua vida. Quando ainda estava em Nova York, diversos jornais retrataram sua história de maneira distorcida, inventando boatos e ferindo a sua reputação. Havia quem publicasse que ele tinha se vestido de mulher para ser resgatado. Para muitos, era absurda a sobrevivência de homens, enquanto mulheres e crianças pereceram. Ao retornar ao Japão, Masabumi tornou-se uma vergonha, sendo considerado uma desgraça nacional. Foi rebaixado de função no trabalho, apesar de ser extremamente competente e capacitado. Foi duramente criticado por jornais e passou a ser retratado nos materiais escolares como um exemplo de desonra. Durante toda a vida, ele carregou a vergonha por ter sobrevivido, caindo no ostracismo. Morreu em 1939, aos 68 anos, sem ter contado a sua versão da história. Somente na década de 90, após o lançamento do filme Titanic e do aparecimento da carta enviada à sua esposa esclarecendo os fatos, que tanto o governo quanto a população passaram a ver sua história de forma mais amigável, restabelecendo a sua reputação. Uma joia fascinante foi descoberta entre os destroços do Titanic. Um colar adornado com um dente de megalodonte, um tubarão pré-histórico. Os megalodontes viveram nos oceanos por até 20 milhões de anos, até serem extintos, cerca de 3 milhões e meio de anos atrás. Segundo estimativas, o megalodonte poderia chegar até 18 metros de comprimento, sendo considerado um dos maiores predadores que já existiu, capaz de comer uma orca em apenas 5 mordidas. Os dentes podem medir até 18 centímetros, mas a maioria dos fósseis encontrados mede entre 7 e 13 centímetros. Uma equipe de exploração chamada Magellan fez a descoberta deste colar através de uma varredura digital no navio naufragado. Porém, o colar segue no fundo do mar, pois a empresa não tem permissão para retirar ou mexer nos destroços, apenas para filmá-los. E aí, o que você achou dessas curiosidades fascinantes sobre o Titanic? Apesar de sua trágica história, o navio continua a nos intrigar com seus mistérios e detalhes inusitados. Se você quer saber mais sobre o que ficou marcado na história, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta qual curiosidade mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo!